E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Tonin e está começando mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre padrão de beleza no mundo da moda, especificamente para modelos mulheres e sobre a cultura da magreza mesmo. Vamos lá para esse vídeo. Há um ano atrás eu fiz um vídeo que se chama Preciso Ser Magra para Ser Modelo? E foi um período que eu tava muito revoltada com o padrão de beleza, mas eu percebo que eu tava principalmente assim porque o meu corpo tinha mudado muito depois da minha viagem. Eu engordei muito e eu não tava conseguindo emagrecer de jeito nenhum. E eu não conseguia voltar nem pro corpo que o meu corpo era, sabe? Eu nunca tive aquele peso, nunca tive aquele corpo. E eu não conseguia emagrecer de jeito nenhum. E eu ficava muito revoltada porque eu tava sendo recusada para viagens, eu tava sendo recusada para trabalhos e eu fiquei revoltada, tipo, pô, vocês já conhecem meu trabalho, vocês sabem que eu entrego um bom trabalho e vocês não querem me aceitar só porque eu tô com alguns quilos a mais. Mas eu decidi aceitar a vida como ela é e graças a Deus hoje em dia eu tô conseguindo emagrecer e eu tô fazendo as pazes com isso tudo, principalmente na minha mente. Por quê? Porque, sim, as modelos precisam ser magras para trabalhar. Existe a modelo magra e existe a plus size. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor para vocês, tá? A plus size é a modelo que vai usar calça 42, 44 para cima. E a modelo magra tem que estar entre o 34 e o 36 no máximo. Eu cheguei num ponto que eu tava usando 38, 40. Ou seja, eu não sou nenhuma nem outra. Então, eu não me encaixava num 36 e eu não me encaixava num 42. Então, as agências realmente não sabem como me vender e nem tem um mercado para isso. Porque se eu vou como uma modelo para um job de manequim 36, vai ficar tudo apertado. Se eu for para um job que eles querem 44, obviamente eu não me encaixo. Então eu fiquei ali no meio, sem saber o que fazer. Tipo, basicamente eu fiquei culpando tudo. Eu fiquei culpando o mercado, eu fiquei culpando as agências, eu fiquei culpando Deus e o mundo. Mas agora eu entendi que, ok, tem um padrão. Então, se você tá entrando nesse mundo da moda ou se você tá struggling com isso, tipo, se você tá realmente ainda se questionando sobre esse assunto todo, eu vim aqui pra te dar clareza, sabe? As modelos realmente precisam estar usando uma calça, no máximo precisa estar usando uma calça 36 e ela precisa estar larguinha. A calça 36 não pode estar apertadona ou tipo super colada, ela precisa estar larguinha, ela precisa, sabe, se você tiver uma calça apertada tem que ser uma calça 34 e não adianta, é esse o ponto final, sabe, essa é a nossa profissão e é por isso que eu busco formas, agora eu estou principalmente com profissionais buscando formas hiper saudáveis de ter o corpo que eu preciso ter por longos períodos de tempo. Porque eu sempre consigo emagrecer, ficar na calça 34, e aí eu começo engordando aos pouquinhos, uso 36, e geralmente no 36 eu já parava e opa, vamos cuidar de novo. Então, nesse meu processo todo, nessa minha caminhada toda, eu tenho entendido que é muito mais sobre você entender qual é a sua profissão, você entender quais são as regras, e você aceitar e se adequar a elas. Então, assim, tem muitas coisas que a gente tem como se destacar, a gente precisa ter personalidade, a gente precisa ter proatividade, iniciativa, isso tudo você precisa. Só que você precisa, sim, geralmente ter uma certa altura, um certo tipo de corpo, um certo tipo de beleza física mesmo. Então, eu não vou mentir pra você, não é assim, acredite nos seus sonhos e você vai conseguir. Não, é muito restrito. A carreira de modelo muitas vezes parece muito do tipo, se você sonha muito e se você persistir, você vai conseguir. Mas não é só isso, sabe? Você precisa entender quais são as regras e você precisa jogar o jogo. Eu entendi que, ok, essas são os requisitos
pra minha profissão. Eu quero continuar nela? Sim, eu quero. Eu estou disposta a fazer isso de forma saudável? Sim, eu estou. Então, ok. Então, vamos continuar. Pra mim é isso. Pra mim compensa as pessoas que eu conheço. Nossa, tá tudo virado aqui. As pessoas que eu conheço, o network que eu tenho, as viagens. Eu amo o que eu faço. É isso. Eu amo o que eu faço. Então, é isso, gente. Tipo, eu já tive marcas que me amam, marcas que sempre me contratavam, e quando eu tava numa calça 38, eles não me contrataram. A verdade é essa. É a realidade. Eles vão contratar uma menina que a peça fique bem. E até um certo ponto eu fiquei me doendo, me machucando e falando tipo, me vitimizando. Só que enquanto você ficar no papel de vítima, você nunca consegue agir. Então eu pensei, tipo, se eu tivesse uma marca e eu quisesse fazer uma campanha, eu vou escolher a modelo que as roupas ficam apertadas, ou eu vou escolher a roupa que na modelo fica bonito, que fique um caimento legal, que eu coloque e a roupa caia, a roupa fica parecendo que tá confortável, fica parecendo que tá agradável. Então é muito mais sobre isso, sabe? Mudar o seu mindset e pensar mais no business mesmo. Então você tem que ter um corpo que a pessoa coloque a roupa e a roupa caia bem. Obviamente, a gente tem que lembrar que isso é um ponto fraco que as agências muitas vezes não se tocam. Existem vários tipos de corpos. Então, por exemplo, eu tenho uma cinturinha menor e um quadril maior. Então, tem roupas que vão ficar mais legal no meu corpo e tem roupas que não vão valorizar. Tem roupas, por exemplo, eu tenho amigas que têm um quadril super pequenininho e já a cintura não é tão marcada. Tem roupas que vai ficar muito legal nela. Tem roupas que não vão valorizar. Se é uma roupa que tem mais cropped, por exemplo, não vai valorizar tanto nela quanto valoriza em mim. Se é uma roupa que o caimento do quadril precisa ser mais reto, vai valorizar muito mais nela do que em mim. Entende? É a questão das modelos de passarela. As modelos de passarela, elas precisam ser muito altas, porque geralmente num desfile tem várias filas atrás, tem muita gente para assistir, então a modelo precisa ter uma proporção boa para todo mundo enxergar. E as roupas precisam ter um caimento muito bom. E geralmente aquelas peças são a única peça de uma coleção que eles ainda vão fazer, por exemplo, ainda é um protótipo, a gente chama assim. Então o protótipo eles fazem no manequim dentro do ateliê. Depois tem que colocar na modelo. Tipo, o manequim não tem a bunda que eu tenho, por exemplo, então não vai entrar. E muitas modelos de 1,82 m têm um quadril de 88, então vai entrar facilmente. Então, eu entendo que é muito mais a praticidade. Eu não vou tirar a parte de que é uma profissão muito fria, é um mercado muito frio. Então, realmente, nós modelos, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental, para que quando a agência fale que a gente precisa emagrecer, a gente faça isso de forma saudável, faça isso dentro do nosso tempo e faça isso porque a gente decidiu essa profissão, sabe? Fazer isso com responsabilidade de, ok, eu escolhi essa profissão, só que a gente tem que estar muito atentas até onde é a nossa profissão e até onde é abuso emocional, é abuso físico. Então, tem sim muitas modelos que trabalhariam com um quadril 90 e a agência fica pegando no pé pra ela entrar no 88. Então tem certos níveis que já se torna abuso e eu acho, sim, com toda certeza que a modelo tem que se posicionar. Falar, tipo, eu sei que eu trabalho assim. Um quadril 90 entra numa calça 34, entra numa calça 36, tá? Então, um quadril 90, ótimo. Eu entendo se a pessoa for fashion, pra ir pra Milão, pra ir pra Paris, ok, vai precisar de um quadril 88, vai precisar de 1,75 m pra mais. Então o fashion é bem restrito mesmo. Eu acho que quando você tá na carreira de modelo, você precisa buscar muito o autoconhecimento no sentido de saber quem você é, saber os seus limites,
saber até onde você tá disposta em ir. Eu acho que você tem que saber dos seus limites, dos seus princípios, do seu propósito, também para você entender quando você tá sendo abusado emocionalmente. Então, quando você sentir que você tá sendo abusado emocionalmente, e você vê que realmente aquela situação é injusta contra você, você tem que tomar uma providência. Então, ou você se afasta daquela agência, ou você se afasta daquele cliente, muda de agência. Tem formas e formas de ser tratadas, entende? Tem agência que vai te culpar por ter engordado, te culpar por você ter tido uma espinha, por exemplo. E tem agência que vai olhar, olha, eu entendo que você passou por um período difícil. Tive agência que falou, seu corpo é lindo, mas infelizmente você precisa emagrecer se você quer ir para país tal. Então tem formas e formas. Eu já tive agência que falava assim, enquanto você não ter 88 de quadril, você nunca vai ser uma top model. Tipo, pô, pesado. Mas eu já tive agências que já falaram, eu acho o seu corpo lindo. Mas infelizmente, para você viajar para esse país, você precisa emagrecer mais. Então, tem formas e formas de ser tratada. Você tem que entender como você vai aceitar ser tratada. Tem meninas que aceitam esse abuso emocional a vida toda. Porque, não sei, às vezes elas já foram abusadas emocionalmente em casa e elas não sabem os limites das coisas. Eu já sou uma pessoa que eu não aceito certo tipo de abuso emocional. Então, se a pessoa me trata dessa forma, eu fico tipo, opa, peraí. Eu já tive agências que queriam que eu emagrecesse, acho que 5 quilos, tipo, em 2 semanas. Eu falei, olha, isso que você tá me pedindo, eu levo de 2 a 3 meses. Eu falei bem isso pra ele. Eu levo de 2 a 3 meses. Se você me der de 2 a 3 meses, ok, eu chego nessa medida que você me pediu. Agora, se você quer em 2 semanas, você até pode ter uma modelo magra, mas você vai ter uma modelo doente. E então eu falei pra ele com todas as palavras. E aí ele falou, não, Paty, faça o que você... Faça da forma saudável e chegue blá 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 blá. E muitas vezes as pessoas falam que new face não pode se impor, mas quando eu fiz isso eu era new face. Tinha acabado de chegar em São Paulo e eu tava, eu acho que no 94, 95 de quadril, eles queriam que eu chegasse a 88. E eu me impus, eu falei, pô, você quer uma modelo doente? Ok, eu consigo emagrecer em 2 semanas tudo isso. Entendeu? Então você tem que colocar os seus limites. Eu acho que isso é em toda profissão. Se você não se respeitar, as pessoas não vão te respeitar. Um dia eu tava numa roda de conversa e uma amiga, ela tava se queixando que a agência dela tava vendendo ela por um preço muito barato e que ela era sempre replaced. Ela viajava, sempre colocava uma outra modelo exatamente igual no lugar dela. E ela tava reclamando que ela não era valorizada. Aí, tipo, eu fiquei muito revoltada com aquilo que ela tava falando. Eu falei, pô, se sua agência não se valoriza, você tem que se valorizar. Quando você soube que você estava sendo vendida por esse preço, o que você fez? Eu fui trabalhar igual, né? Fazer o quê? Eu falei, pô, ok, tipo, se o job tá marcado já e você já tá lá, você trabalha. Mas você reclama e você se impõe pra sua agência. E, eu falei isso porque eu tava me impondo com a minha agência. Quando eu descobri que eles estavam me vendendo praticamente R$100 mais barato do que o nosso combinado, eu falei, olha, ok, vocês quererem me vender por esse preço porque o cliente estava negociando, mas eu preciso saber a que preço que eu estou sendo vendida a partir do momento que eu aceitei trabalhar com vocês. Então, tipo, eu briguei com a minha booker e ela brigou comigo de volta, eu fui pra dona da agência. E aí ela conversou comigo e aí ela me explicou que pelo cliente ter me contratado 2 dias seguidos, eles aceitaram fazer R$100 a menos. Aí eu falei, ok, mas eu preciso ser comunicada antes, pra ver se eu aceito ou não. Então, eu sabia onde eram os meus limites, eu sabia qual era o meu preço, eu sabia qual era a minha agenda e eu sabia me impor. Então, assim, desde que não falte educação, você precisa se impor. Porque se você não se respeitar, quem vai? E eu acho que, tipo, isso é em todas as áreas da vida também, sabe? Se você não se amar, quem vai te amar? Se você não se respeitar, como você vai impor
os seus limites para outras pessoas. Então, muitas vezes a gente fica em amizades tóxicas, mas às vezes até é culpa nossa, porque a gente tem que saber até onde a gente aceita aquilo. Tipo, pô, eu fiquei em amizades tóxicas porque eu aceitei que aquela pessoa me tratasse daquele jeito. Hoje em dia eu entendo que eu não quero mais ser tratada daquele jeito, eu não mereço ser tratada daquele jeito. Então, me afastei. E aí isso vai para relacionamento amoroso, para relacionamento de amizades, para relacionamento no trabalho. Enfim, vocês podem ler o livro Especialista em Pessoas. No final de tudo isso, é sobre pessoas, né? Basicamente é isso. Ou você é magra, ou você é plus size. Não existe um meio termo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um assunto muito delicado e eu espero muito ter me expressado assim da melhor forma possível. Antes de postar esse vídeo, eu vou ouvir ele várias vezes, porque eu não quero ser mal compreendida, mas eu sei que vai ser polêmico esse assunto. Então é isso, eu tô aberta para conversar com vocês, não precisem me atacar. Podem comentar aqui embaixo, a gente vai continuar com esse assunto e eu posso vir, com certeza, vou vir mais vezes falar sobre isso. Sobre o meu emagrecimento, vocês podem acompanhar nos meus vlogs, que eu tô mostrando o meu dia a dia e como tá sendo o meu processo de acompanhamento com a minha endócrina, com o meu personal e com o meu alinhamento postural. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e me siga nas minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!